responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. A palavra e para se mover nela também. Nós precisamos ter o entendimento correto quando nós nos sentamos nessa cadeira. O que nós devemos fazer. Porque senão não passa de um espetáculo. Mas existe um poder. Eu sei que é uma redundância, mas me permitam usar. Tem um poder tão poderoso disponível aqui, queridos. Que quanto mais consciente desse poder nós estivermos, mais afetados por ele nós vamos ser. Amém. E o desejo do nosso coração é que vai chegar o tempo. Que as palavras elas vão ser muito poucas. Porque a consciência do poder da palavra, da presença do Espírito no nosso meio, vai se encarregar de fazer aquilo que às vezes a gente leva muito tempo falando para poder cair a ficha. Mas eu creio e declaro hoje pela manhã sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, espírito de sabedoria e de revelação, que você possa ser iluminado, revelado, a luz do Senhor, da vida de Deus está dentro de você sendo acesa, para que você tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração abertos, livres para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para nós. Amém? E nós precisamos andar de conformidade com essas revelações, porque nós precisamos entender a importância do que é ser igreja. Nós sabemos que... Vamos orar primeiro. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos render graças ao teu nome, Pai, por essa manhã. Como nós já declaramos, eu creio na unção do teu Espírito, despedaçando julgos e trazendo revelação, entendimento, sabedoria. Que haja um despertar dentro de nós, abalando tudo aquilo que é abalável. E que só permaneça aquilo que está firmado sobre a sua palavra, Senhor. Obrigado por você firmando os nossos passos, estabelecendo os nossos caminhos no centro da sua perfeita vontade. E nós te agradecemos pelo mover, pela ação do teu Espírito, juntamente com a tua palavra nesse lugar. Nada ficará do mesmo jeito. Nada ficará do mesmo jeito. Porque nós somos os justos dessa terra. E a tua palavra declara que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Então isso significa que a nossa luz brilha cada dia mais forte, mais intensa. E é assim que nós vivemos. Em nome de Jesus, obrigada pela expressão correta. E obrigado por ouvidos para ouvir, olhos para ver, mentes e corações para receber aquilo que você tem preparado para hoje pela manhã. Senhor, em nome de Jesus, se você crê, você diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós somos lavados durante décadas, centenas de anos, por uma mentalidade religiosa do que é ser igreja. Nós já tocamos nesses assuntos em outros tempos aqui. Eu já falei nisso em outros tempos aqui. Mas, sabe, existem determinadas mensagens. Paulo mesmo falou e usou esse argumento que ele disse que é segurança para nós falar as mesmas coisas. Porque enquanto elas não estiverem bem alicerçadas dentro de nós, nós devemos repeti-las e repeti-las e repeti-las até que a manifestação da revelação, até que a prática à altura daquilo que nós temos ouvido seja visível, seja patente nas nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos ouvir, a fé vem pelo ouvir, o ouvir, o ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós nunca devemos nos cansar de ouvir a palavra, porque a palavra é água que lava as nossas vidas, que limpa as janelas do nosso enxergar, do nosso entendimento, para que nós vejamos claramente como Deus vê. Amém? E, queridos, Deus não vê igreja
como um prédio. A ideia de Deus, quando Ele fala sobre igreja, não é prédio, é corpo. Amém? Diga igreja, não é prédio. Diga, é corpo. Sabe, algumas pessoas, porque acham que Deus está dentro de um prédio, elas limitam a ação de Deus para dentro daquele prédio. Elas vivem uma vida alheia a semana inteira. Mas quando elas vão se aproximando da igreja, aquela consciência de que elas estão se aproximando de um recinto santo, afeta a vida delas e elas já começam a mudar a forma de falar, elas começam a mudar a forma de se comportar. A mulher que vinha brigando com o marido já não briga, porque está se aproximando da igreja, né? Os meninos que vinham tudo arrancando os cabelos um do outro dentro do carro, já começa a parar de arrancar os cabelos, por quê? Estamos chegando na igreja. Deixa para fazer isso quando chegar em casa. Sabe? Parece engraçado, mas isso apenas demonstra uma realidade. Porque, por mais absurdo que alguns de vocês acham, isso que eu acabei de dizer, queridos, isso é tão visível nos nossos dias. Que pessoas mudam o comportamento quando elas estão dentro de um prédio. E aquele comportamento afeta apenas aquele tempo, aquelas poucas horas que eles estão dentro da igreja. Mas quando eles passam pela porta fora, eles voltam a ter aquilo que é o que domina verdadeiramente a vida deles. Posso ouvir um amém? Amém. E isso não deve ser assim, não convém que seja assim. Mas por que muitas vezes isso acontece? Existem vários fatores. Mas um deles é a consciência ou a concepção errada do que é ser igreja. Como eu falei, igreja não é prédio, igreja é corpo. Quando nós pensamos por esse prisma, pelo prisma da palavra, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Quando nós começamos a olhar por esse prisma, nós não vamos limitar o nosso comportamento adequado a dentro de 4 paredes. Porque quando nós vemos na palavra de Deus que a igreja é corpo, e que corpo é esse? Somos nós. Nós. Igreja não é um único membro, porque assim como uma pedra não faz uma construção, então uma só pessoa não faz uma igreja. A igreja é a junção de partes que formam um corpo. Nós aqui, olhe para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado é parte de um corpo do qual você também faz parte. Então, nós somos a igreja de Jesus. Nós, corpo. Nós, pessoas, e não nós, tijolos. Nós, corpo. Pessoas que têm expressões, que fala, que se mexe, que se move. A palavra de Deus diz, numa das profecias sobre o que viria a acontecer, Deus falou que Ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Então, muitas pessoas chegam e dizem assim, eu estou indo para a casa de Deus. Essa declaração não é correta. Porque hoje, a casa de Deus somos nós. É o lugar onde Deus se move, é o lugar onde Deus habita. Por quê? Porque Deus não queria mais se manifestar dentro de templos feitos por mãos humanas. Porque tijolo e cimento não se expressa. Nem caixa. Na velha aliança, a presença de Deus estava limitada a uma caixa. Só que caixa não fala, caixa não toca. E a ação de Deus estava limitada por quê? Porque não tem como Deus se expressar da maneira como Ele deseja, se não for por alguém que seja semelhante a Ele. Queridos, todo o trabalho de Jesus foi para nos reconectarmos com Deus, para que a imagem de Deus possa ser refletida em nós, para que nós possamos ser a representação exata de Deus aqui na terra. Você não é um verme. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus.
E eu não sei porque às vezes a gente usa tantas palavras que às vezes se desgasta. Mas quando você parar para pensar nessa declaração, eu sou filho de Deus, isso significa que o DNA de Deus está impregnado em você. Significa que a essência de Deus está impregnada em mim e em você. Significa que aquilo que corre dentro de Deus, corre dentro de mim e de você. Que você não está numa subcategoria, você é um com Jesus, sentado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade e poder, na mesma posição de autoridade e trono de autoridade onde Deus está. Que é isso? Isso é blasfêmia, heresia? Não, amado. Sabe por que muitas pessoas pensam assim? Porque não leem a Bíblia. Porque se lessem as Escrituras, você ia descobrir não apenas isso, mas muito mais. O tema hoje não é esse. De quem nós somos em Cristo. Em parte, né? Mas, para que você possa entender um pouco qual é a sua posição. Qual é a posição na terra? Nós não estamos aqui na terra, nós estamos vendo uma mensagem esses dias, onde um pastor estava falando a respeito da igreja sofrida, a igreja que pena nessa terra. Queridos, que sobrevive nesta terra. Olhe, eu não sei qual é a Bíblia que ele está lendo. Mas a Bíblia que eu leio diz que a igreja é triunfante e que nós reinamos em vida aqui nesta terra. Agora, se você disser, pastora, nós temos luta, sim, nós temos. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão passar por tribulações, mas aí, o versículo não termina aí, ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, a mesma condição que eu tive para vencer o mundo, eu estou dando a vocês. A palavra, o sangue, o Espírito, aquilo que eu tenho, eu estou dando a vocês. Poder e autoridade, posição de filho. O que é que você quer mais? Um dia, Deus falou comigo. Eu era nova convertida. Eu acho que eu tinha... Não era tão nova convertida. Eu tinha mais ou menos uns 2 anos de convertida. E o Senhor disse para eu orar por uma pessoa. Impor as mãos sobre o enfermo. E eu fiquei com meu coração quase saindo pela boca. Eu disse, Senhor, eu não posso fazer isso não. Porque eu não me achava capaz, não me achava digna. E o Senhor falou comigo. Ele disse... Jesus fez. E na mesma hora eu disse, mas ele era seu filho. E ele disse, e você é o quê? Queridos, às vezes a gente está colocando Jesus numa condição religiosa, sabe? Sabe como? Eu não sei se você foi católico, eu fui, eu não quero ofender quem seja. Mas é uma visão que impregnaram, porque até mesmo dentro da... Se você... conhecer a história da igreja, você vai ver que muitas pessoas manipularam coisas para trazer o povo em escravidão. E eu lembro que na época que eu ia para a igreja, Jesus estava na cruz, e a gente se ajoelhava, não podia ser no mesmo nível, porque ele está acima, e nós não. Miseráveis pecadores, nós temos que ficar no máximo até a altura dos pés dele. E sabe, a gente se converte e traz essa imagem, inconscientemente, de que Jesus está numa categoria muito acima de nós. E que nós não devemos ousar dizer que nós estamos no mesmo patamar que Jesus. Alguns estão olhando para mim assim, chocados. Isso mostra que a religião está dentro de você ainda. Bora, eu vou mexer com você hoje. Porque eu quero despertar você para viver um estilo de vida excelente. Um estilo de vida acima da média. Um estilo de vida não de sobrevivência, mas de reino, de autoridade, de poder. Porque é isso que nós somos como igreja. Às vezes nós estamos só, ai, coitadinho, Senhor, não sei se eu sou digno. Queridos, você não pode ser mais digno do que você é agora.
E muitas pessoas estão confundindo dignidade com merecimento. Nós não recebemos o dom gratuito de Deus por merecimento, porque se fosse por merecimento, a gente nunca seria capaz de pagar o preço para termos o que nós temos, querido. É pela fé. Ele já nos deu. Aprove a Deus nos dar. Aprove a Deus nos fazer filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Rapaz, você não é ninguém menos do que filho do Todo-Poderoso. Às vezes pessoas andam de cabeça baixa porque estão conscientes da sua condição natural. Se você estiver tão consciente da sua condição natural hoje, começar a ficar tão consciente da sua condição espiritual, você não vai andar como miserável nessa terra. Porque você vai saber que o poder que opera dentro de você tornou você filho de Deus, cheio de poder e autoridade, com uma herança incorruptível, com a capacidade de desfrutar nessa terra de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus é, de tudo que Deus tem. Pastor, e por que eu não estou recebendo? Porque nós só provamos daquilo que conhecemos. Tudo que você vai viver está associado ao nível do conhecimento que você tem. Conhece pouco, prova pouco. Conhece muito, prova muito. Simples assim. É por isso que nós enfatizamos a leitura da Bíblia. É por isso que nós enfatizamos a leitura de livros. É por isso que nós enfatizamos a oração em outras línguas. Porque são fontes de conhecimento que nós podemos acionar para estar inseridos dentro da mente de Deus. Porque talvez você diga, eu não consigo pensar como Deus pensa. Você não consegue porque você ainda não entrou nesse nível de conhecimento que está disponível para você. Porque no dia que você mergulhar na palavra, querido, os seus pensamentos vão ser revolucionados por uma mentalidade de reino. E não por uma mentalidade de escravo. Nós somos filhos. E como filhos de Deus, nós somos corpo de Deus. Por quê? O corpo de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Jesus. Mas o corpo somos nós. Agora, eu nunca vi a cabeça indo para um lugar e o corpo indo para outro. Porque não existe isso. Eu já vi que uma pessoa sem cabeça, ela morre. Galinha sem cabeça passa um tempo pulando, mas no final ela morre também. Não é assim? O corpo, quando ele está desconectado da cabeça, ele não dura. Às vezes nós estamos limitados na nossa força, limitados na nossa ação, porque estamos desconectados ao cabeça. Porque quando nós estamos conectados ao cabeça, querido, a parte pensante é dele. E a parte que obedece os comandos é nossa. Sabe por que temos demorado para obedecer? Porque não estamos conectados com a informação que está sendo liberada. Mas quando você está conectado a uma cabeça pensante, queridos, tudo que eu estou fazendo através do meu corpo, não vem dos membros. A ação vem da cabeça. O centro de informação e de liberação de movimentos, de expressões, de comandos é da cabeça. A cabeça libera a informação e o corpo obedece. Queridos, nós precisamos ser o corpo que obedece à cabeça, porque eu nunca vi uma mão brigando com a cabeça. Eu libero uma informação para a minha mão, sabe, é tão natural. Você não pensa agora eu vou mandar uma informação para a minha mão direita para pegar o meu óculos. A gente não faz assim. Eu agora, pés parem. Agora, dê 2 passos para o lado. Mão esquerda, agora pegue o copo. Não, a gente não faz assim. Você já prestou atenção que é natural? É natural. Já se tornou tão natural. Agora, no início, não era assim.
Queridos, quando nós somos bebês, nós começamos a descobrir as partes do nosso corpo. Não estamos acostumados nem familiarizados com aquelas coisas. Se você vê o bebê quando começa a descobrir a mão, ele fica olhando para a mão. Aí depois descobre que pode levar a mão à boca. Aí você vê que fica o tempo todo com a mão na boca. Aí descobre a voz. Aí, ah! Não é? Pense nas goelinhas afiadas, meu amigo. Grito de criança, chega dói no ouvido. Você vê que cada descoberta, para cada descoberta que aquela criança... Aí ele descobre que pode engatinhar, depois descobre que, poxa, o pé. Aí leva o pé para a boca. Hoje a gente não consegue mais, né? Mas tudo bem. Pula essa parte. Cada parte é uma descoberta e você percebe que quando eles descobrem o que podem fazer com aquela parte, eles usam. Você está aqui, querido? Bebês. Agora imaginem adultos. Sabe, espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente nós deveríamos estar porque existe um paralelo entre bebês espirituais e bebês naturais. E existe um paralelo de adultos espirituais para adultos naturais. Sabe, um bebê espiritual, ele não fica o tempo todo como um bebê. Um bebê natural, ele não fica o tempo todo como um bebê. E ele começa, dentro dele existe algo que impulsiona ele ao crescimento, ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento. Ele não tem como consciência de pensar, eu vou crescer, quando chegar tal mês eu vou descobrir isso, quando chegar tal época eu vou fazer isso. Ele não tem. De onde é que vem essas informações? Está dentro do DNA que Deus colocou, querido. Está dentro das informações que já vieram junto com o pacote. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você nasceu de novo no reino de Deus, veio dentro do pacote da salvação, do novo nascimento, essas informações também. De quê? De desenvolvimento, de edificação e aperfeiçoamento. Existe algo dentro de você que está te puxando para você agir, para você descobrir, para você obedecer os comandos da cabeça. Só que alguns, por estarem desconectados da cabeça, estão inválidos. Porque se você desconecta, sabe, o nosso cérebro ele é muito complexo. Cada parte do cérebro, ele aciona algo no nosso corpo. Às vezes um pontinho aciona a questão da voz, outro lugarzinho aciona a fala, o andar, o pensar, a criatividade, o raciocínio. Cada pedacinho, cada lugarzinho aciona algo. Às vezes, naturalmente falando, uma pessoa que tem um problema no cérebro, ou um tumor, ou alguma outra doença, às vezes ele pode desconectar ou paralisar aquela função. Ela fica impedida de agir dentro daquela parte. Mas quando isso acontece, é porque existe uma anomalia. Uma anomalia. Não é natural que a gente não se mexa. Não é natural que a gente não fale. Não é normal que a gente não obedeça aos comandos. Quando isso acontece, é porque existe algo que está danificando. Está comigo? Amém. Se existe algo, queridos, que está te impedindo de ser assim, é porque você tem algo que está danificando essas informações e você precisa remover da sua vida. Amém. Porque Deus fez você para falar, para se mover, para expressar tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus pode. Agora é um processo onde você descobre as mãos, é um processo onde você descobre a fala, é um processo onde você descobre quem você é, a autoridade que você tem, o poder que você tem, o que você pode fazer, o propósito pelo qual você foi chamado. E aí você continua conectado ao cabeça, e o cabeça continua dando informações e você se submete, obedece. E é aí que você mostra que o corpo está saudável.
Porque o corpo está em plena função de resposta ao cabeça. Agora, veja só. Nós precisamos entender que quando nós nos reunimos, nós não estamos aqui para gastar um tempo, para ouvir alguma coisa boa. Porque nós podemos ouvir coisas boas em casa. E é aí o grande erro de algumas pessoas, de acharem que podem ser crentes em casa. Nós precisamos, e hoje pela manhã eu quero falar para você a importância de você estar aqui. Não tem como você ser um cristão que obedece aos comandos do cabeça em casa. Não, eu me congrego em casa. Não existe congregação em casa. Não existe ser igreja pela internet. Existem pessoas que estão nos assistindo agora, e eu quero dar um tchau para essas pessoas da Noruega, tem pessoas do entroncamento, tem pessoas da Alemanha, tem pessoas do Brasil, Paraíba, tem uma conterrânea minha, glória a Deus. Tem várias pessoas, mas sabe, muitas vezes tem pessoas até da China que nos assistem. Mas muitas vezes essas pessoas que estão nos assistindo pela internet são de lugares onde não existe igreja. Ou por alguma situação fora do controle, eles não tiveram a oportunidade de estarem congregados. Porque não é bíblico você ser crente pela internet. Não é bíblico, amado. Existe um escape para essa condição que eu acabei de dizer. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos congregar. Diga, congregar. E congregar, nós precisamos tirar a mentalidade, que mais uma vez é uma mentalidade que nós herdamos por herança da nossa religião, que é apenas uma vez por semana. Marcamos o nosso passe no domingo, marcamos o nosso cartão no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Será que sábado também não é o dia do Senhor? Quando você diz que domingo é o dia do Senhor, você está excluindo Deus do sábado, da sexta, da quinta, da quarta, da terça e da segunda. Todos os dias são dias do Senhor. Porque se você reconhece o Senhor todos os seus dias, o cabeça trará comando todos os dias para a sua vida, para aquilo que você precisa ser, para aquilo que você precisa fazer, como você deve se comportar em cada dia da semana. O problema é que nós colocamos Deus limitados a uma caixa de novo. Percebe? Que não existe muita diferença do Velho Testamento, muitas vezes, para o Novo Testamento. Na nossa concepção. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o povo só podia ir diante de Deus uma vez por ano. E nem era o povo, era só o sumo sacerdote. Mas o povo, todo mundo saía de onde eles estavam e iam adorar em Jerusalém. Sabe, queridos, às vezes nós estamos trazendo Deus dentro de uma caixa e limitando Deus àquilo ali. Quando Deus, na nova aliança, a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Agora, deixa eu te dizer, o véu do templo, tem um paninho aí? Não, deixa. Está aí? Pronto. Obrigada. Quando a Bíblia fala sobre véu do templo, a gente pensa numa cortina assim, de pano. Mas sabe, o véu do templo não era assim, não. Era grosso, tinha pelo menos 10 centímetros de largura. De espessura, desculpa. Era grosso. Sabe, queridos, isso aqui, se eu fizer força, eu posso rasgar isso no meio. Mas tenta rasgar uma cortina de quase 10 centímetros de espessura. Você não consegue. Me diz como aquilo rasgou. Porque outra coisa também, outro detalhe, é que a Bíblia diz que ele não foi rasgado de baixo para cima. Porque alguém poderia pegar uma espada, ou algo muito, muito afiado, e simplesmente porque aquilo era alto, era grande, podia simplesmente chegar e começar a cortar até chegar em cima.
Mas a Bíblia diz que ele foi rasgado de alto a baixo. Isso fala, sabe de quê? Primeiro, a salvação não vem pela nossa força. Não é de baixo para cima que as coisas acontecem. Deus nos encontrou, queridos, e agiu de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo. Ou seja, ele fez algo para que aquela cortina era que separava a presença de Deus. Por trás daquela cortina é onde estava a presença. E quando Deus rasga aquela cortina, Ele está simplesmente dizendo para nós: eu não estou mais limitado a uma caixa. Eu não estou mais limitado a um lugar. Eu agora estou livre para habitar em você, para me mover em você, para viver em você, para me expressar através de você. Eu estou farto de viver preso. Eu agora quero viver livre para fazer o que eu sempre desejei fazer através do homem. Do homem. Do homem. Sabe, algumas pessoas colocam os anjos acima do homem. Os anjos não estão acima do homem, meu amado. A Bíblia diz que os anjos são servos nossos. Existem coisas que nem aos anjos foi dado a autoridade, nem a capacidade de fazer, mas foi dado a mim e a você. É isso que nós somos. Extensão de Deus aqui nessa terra. E muitas vezes nós estamos nos acomodando e nos conformando mais com o natural do que com aquilo que nós somos por dentro. E queridos, aquilo que você se conforma é aquilo que você faz. Quantas vezes você vai ouvir isso? Se depender de nós, até a volta de Jesus. Que tudo vai depender da renovação da sua mente, da leitura da palavra, da meditação da palavra, porque conhece pouco, sabe pouco. Conhece muito, sabe muito. Conhece pouco, faz pouco. Conhece muito, faz muito. Conhece pouco, tem pouco. Conhece muito, tem muito. Porque eu não sei se você sabe, que a maior riqueza desta terra não é ouro. Não é euro. Não são dólares, não é o Bitcoin, não são as bolsas de valores, as ações. Você sabe qual é a coisa mais preciosa, a maior riqueza que eu e você podemos ter? Conhecimento. Conhecimento. A própria palavra de Deus diz em Provérbios que o conhecimento de Deus vale mais do que a prata e o ouro. Se vale mais do que a prata e o ouro, então é verdade. Se Deus falou, é verdade. Agora, por que vale mais? Queridos, eu já ouvi. Ontem mesmo eu estava vendo um programa de um artista lá, que era, o nome do programa é Famosos e Falidos. Não sei se alguém aqui já viu esse programa. De pessoas que ganharam. Ontem eu estava vendo de um rapaz que ele em 3 anos ganhou em torno de quase 50 milhões de dólares. E hoje ele não tem nada. E quer que eu te diga qual é a principal causa de pessoas que têm muita coisa e no dia seguinte não tem nada? Eles não têm conhecimento para administrar o que têm. Então, de que adianta todo o dinheiro da terra se você não sabe como fazer? Não sabe como administrar? Não adianta. Aí você me diz, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. E aí eu te digo, não, você precisa de conhecer. Você precisa de conhecimento. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. E eu vou te dizer, não, você precisa de conhecimento. Eu preciso de paz. Eu vou dizer, não, você precisa de conhecimento. Sabe por quê? A Bíblia diz em 2 Pedro, graça e paz vos serão multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, pastora, mas ore por mim para eu ter paz. E a minha oração não vai adiantar de nada, querido.
Nada. Pessoas que nós já vimos aqui receber curas miraculosas, coisas espantosas, mas porque não tinha conhecimento, elas perderam. Porque o conhecimento faz não apenas você receber o que Deus tem, mas também manter o que Deus te deu. Amém. Você está aqui? Amém. Diga conhecimento. Se cada um de nós, você já imaginou se cada um de nós estivéssemos cheios da palavra? Cheios do entendimento. E quando eu digo cheios, não é saber tudo, porque o homem mais espiritual da terra, o mais conhecedor da Bíblia, não conhece tudo. Porque não tem como você conhecer tudo sobre Deus. Na realidade, quanto mais você conhece, mais vê que você não sabe nada. Mas se cada um de nós estivéssemos dentro da nossa medida, buscando ao Senhor, tendo comunhão com a palavra, nos enchendo do Espírito, cada um se conformando, recebendo comandos, porque quando você está livre espiritualmente para se encher, você começa a ficar livre para perceber mais claro as informações de Deus. Já imaginou quantos braços, quantas pernas, quantos olhos, quantas bocas nós temos aqui? Porque nós somos parte do corpo. Cada um tem uma função. Ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um tem uma forma. Cada um recebeu de Deus uma graça. Aí já imaginou, quanto mais você se enche do Senhor, mais você está se descobrindo naquilo que Deus faz para você, ou te deu. Queridos, na hora que você chegasse aqui na igreja, aquela ação que Deus chamou você para ser, ia estar completamente ativa. Então, quem precisasse de mão, a mão estava lá para socorrer. Quem precisasse de boca, a boca estava lá para falar. Quem precisasse de os braços estavam lá. Haveria um mover de assistência divina dentro da igreja de uma forma sobrenatural. Agora, porque muitas vezes essa assistência está limitada aos ministros? Porque mais uma ideologia religiosa que nós trouxemos. Achamos, antes, que o padre era responsável por tudo. E hoje, apenas mudamos a religião e achamos que os pastores é que são responsáveis por tudo. Não existe corpo onde a responsabilidade está só sobre um. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, mova-se. Eu quero ler algumas passagens com você, e eu queria que você abrisse no livro de Atos. Você está comigo? Querido, Deus nunca vai trazer uma mensagem para você que vai tirar você de responsabilidade. Deus nunca vai dar uma mensagem para você que vai deixar você confortável. Pastor, eu não estou gostando muito dessa mensagem, mas é o prato do dia hoje. Talvez é a vitamina que o seu corpo está precisando para se mexer. Você encontrou Atos? Capítulo 1. Eu estava meditando, acordei hoje. E se levantou essa frase dentro de mim. E esse contexto que eu vou ler para vocês. Mas eu quero dizer qual foi a frase que veio no meu espírito. Quando você se ajunta, você está declarando e determinando com que tipo de influência você quer ter na sua vida. Eu vou repetir. Quando você se ajunta, você está declarando e determinando
com que tipo de influência você quer ter na sua vida. E a segunda frase foi: todo grupo revela um tipo de influência. Deixa eu começar agora da segunda para dizer a primeira de novo. Todo grupo que você está se ajuntando tem uma influência. Todo. E quando você se ajunta com esse grupo, você está declarando, às vezes sem nem falar, e determinando com que tipo de influência você vai ter na sua vida. Amém? Amém. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu estudava, eu não sei se aqui em Portugal é do mesmo jeito. Quando eu estudava, na sala de aula tinha vários grupos. Tinha o pessoal do fundão. Geralmente o pessoal do fundão era conhecido como aqueles que não queriam nada com nada. Aqui é assim também? Pronto. Que não quer nada com nada. Danilo, acho que você fazia parte do fundão. Estou percebendo. Porque o pessoal do fundão ia para cumprir apenas o protocolo. Mas não absorvia nada. E geralmente o pessoal do fundão eram repetentes. Aqui fala assim também? Por quê? Se não prestava atenção, meu amigo, como era que passava de ano? Então, tinham várias pessoas que faziam parte do fundão que eram repetentes. Porque eles passavam a aula perturbando ou fazendo qualquer outra coisa e ainda tinham raiva de quem se sentava nas primeiras filas. Eu não vou dizer o nome que é lá no Brasil, porque não é um nome muito bom, não. Mas tem um nomezinho. Vamos substituir os nerds, vamos colocar assim. Aqui é assim também. Pronto. Então, quem ficava na frente, ou quem sentava lá atrás, tinha raiva de quem sentava na frente. Agora, me diga uma coisa. Os que sentavam lá atrás foram obrigados a sentarem lá atrás? Não. E por que a raiva deles com quem sentava na frente? Seria sensato eu dizer que eu podia ter raiva, vamos dizer que eu sentasse lá atrás. Se eu tivesse sido obrigada por aqueles da frente a sentar lá atrás. Concordam comigo? Agora, eles não foram obrigados. Nem os que sentaram lá atrás foram obrigados a sentar lá atrás. Nem os que estão sentados na frente estão obrigados a sentarem na frente. Tudo isso foi uma escolha. Só que o que você escolhe influencia você. E determina qual vai ser o seu comportamento. A Bíblia fala, queridos, o que a Bíblia mais fala em Provérbios é sobre associações. A Bíblia diz: anda com o sábio e serás mais sábio ainda. Anda com os tolos e serás companheiro dos insensatos. Agora, Deus não está obrigando e escolhendo uns para sentar na frente e outros para sentarem atrás. Deus não predestinou uns crentes para serem cheios do Espírito, atuantes, e outros para viverem na miséria, na subserviência, na escravidão. Então, por que é que alguns filhos, deixa eu usar essa analogia, por que é que alguns filhos de Deus estão sentando na frente e outros estão sentando atrás? Respondam para mim. Escolhas. Mas você já prestou atenção que, geralmente, quem não está vivendo o que aqueles outros estão vivendo, tem raiva deles? Só quer ser o santarrão. Fica dando graxa para os pastores. Só quer aparecer. Já ouviu isso? Só quer ser perfeito. Mas me diga uma coisa, quem obrigou? Quem foi que obrigou? Ninguém. Foi uma escolha. E sabe,
as nossas escolhas, querido, elas podem ser tomadas pelo Espírito ou pela carne. A carne sempre escolhe o que é mais fácil. O Espírito escolhe aquilo não que se tem, mas aquilo que se quer ter. As minhas escolhas não podem ser pelo como eu me sinto hoje, pelo que eu tenho hoje, pelo que eu quero hoje. As minhas escolhas devem ser para onde eu quero ir, o que eu quero ter, com quem eu quero andar, aonde eu quero chegar. É uma escolha. Diga escolhas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela escolhas. A Bíblia diz. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Por isso que a gente fica dizendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Por quê? Como é que você vai saber se a gente está falando a Bíblia se você não sabe a Bíblia? Querida, a gente não está aqui para enganar você. A gente não vai fazer e não vai falar nada que esteja fora da palavra. Agora, como é que você sabe? É uma escolha de conhecer. Você deseja ser conhecedor ou ignorante? É uma escolha. Você quer sentar na frente ou quer sentar no fundão? E quando eu falo sentar no fundão, eu não estou falando dos irmãos que estão sentados ali atrás, não, viu? Vou deixar claro. Com exceção do Danilo. Eu apenas estou usando essa analogia de sala de aula. Porque é assim. Porque, desculpe a expressão, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas eu preciso usar ela. Ser vagabundo não dá trabalho. Você só precisa não fazer nada. Agora, ser bem, ser o melhor, alcançar os objetivos, requer esforço, requer sacrifício. E para a geração de hoje em dia, que quer papinha na boca, dificilmente ela se contentará com estilo de vida excelente. Geralmente se contenta com estilo de vida mediano. Estou fora. Sabe por quê? Porque quando eu nasci de novo, algo veio dentro do pacote que me puxa para cima, que me impulsiona para querer, para ser, para me tornar, para ser a expressão de Deus aqui nessa terra. E, queridos, Jesus veio ser a expressão de Deus aqui nessa terra. E ele podia ser tudo, menos coitadinho e vítima e pobrezinho. Ele foi excelente em tudo o que ele fez. Por quê? Porque ele não tinha escolha? Tinha. Se Jesus não tivesse escolha, na hora que ele estava lá no monte do Getsemane, ele não teria dito, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Isso mostra que ele não queria. Jesus não queria? Não! Porque ele sabia o sacrifício que ia ser, o que ele estava prestes a realizar. E a carne, a alma dele, estava gritando porque não queria fazer aquilo. Mas ele se determinou aonde? No espírito dele. Sabe, queridos, uma escolha pode afetar uma pessoa, pode afetar duas, pode afetar uma família, pode afetar uma empresa, pode afetar uma humanidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você se ache pouca coisa, mas deixa eu te dizer, dentro da pouca coisa que você pensa que você é, a sua decisão está afetando a vida de pessoas. Seja para o positivo, seja para o negativo. Por quê? Porque se você faz parte do fundão, você está influenciando elas, de uma forma. Mas se você também faz parte dos estudiosos, você também está afetando elas. Aí a pergunta que não quer calar, né? Que alguns já estão... Pastora, você fazia parte de qual? Eu fiz parte dos dois. Eu fiz parte dos dois. E sabe, eu nunca fui educada
para viver como o pessoal do fundão vivia. Era contra os meus princípios. Porque a educação que meu pai e minha mãe me deram era uma educação onde eu devia honrar o sacrifício deles, que eles faziam para pagar a escola cara para eu estudar. Mas sabe? Então, por que foi que você fez parte? Porque eu comecei a parar para dar ouvidos àquele grupo. Eu parei para considerar coisas que eles faziam, que eram super legais. Boé fish. Baril. Feio demais essa gíria de vocês. Pelo amor, é massa. Sabe por quê, queridos? Porque pecado não é ruim, não. Se fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é bom para a carne, mas leva você para o buraco. Quebrar o princípio da palavra pode não ser imediato, mas leva você para o buraco. E deixa eu te dizer, sabe quando foi que a ficha caiu? Eu nunca tive problema na escola, nunca tive problema de passar de ano. Mas no ano que eu comecei a me associar com essas pessoas, eu chumbei. Eu achava que eu me garantia. E eu vou te dizer uma coisa. Eu fui reprovada, eu não sei como é eu não entendo bem o conceito aqui, mas eu fui reprovada por um meio ponto. Sabe o que é meio ponto? Meio ponto no Brasil é ridículo. Você ser reprovado por meio ponto, não é? Não é assim? E sabe por quê? Porque naquela disciplina, a professora tinha aversão a nós, por causa da bagunça que nós fazíamos dentro da sala de aula. Sabe, queridos, às vezes, a graça ou a desgraça vai ser medido pelo comportamento. Que às vezes você pode fazer 99,9% e você precisa de 0,01%. Mas por causa da sua conduta, você não vai ter aquela graça. Eu vi professores dando meio ponto, 1 ponto chegaram a dar. E eu reprovei por meio ponto. E sabe por quê? Porque eu não tive a graça da professora. Eu te pergunto, você quer graça de quem? Porque se você quiser a graça dos homens, faz o que os homens fazem. Mas se você quer a graça de Deus, que às vezes pode te dar mais do que meio ponto, pode te dar 1 ponto, pode te favorecer em coisas que você vai dizer, só podia ser Deus na minha vida, porque eu não tinha capacidade disso, eu não tinha como chegar nisso. E você vai dizer, como foi que eu consegui? Graça de Deus, favor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu o teu esforço, a tua conduta, o teu desejo, a tua vontade de querer acertar, mesmo às vezes não acertando, mas porque existia uma atitude dentro que era alinhada com a vontade de Deus, a graça e o favor do Senhor estará sobre a sua vida. É assim. Nós vamos receber da influência, querido, do grupo que nós estamos associados. Agora, deixa eu te dizer, você está em Atos 1? Vamos lá. Atos 1. Espera aí que eu não cheguei, não. Eu quero ler alguns versículos para você. Só para você ter uma ideia de como era a realidade da igreja de Atos. Quem aqui quer ter o que acontecia na igreja de Atos? Os milagres, os sinais, as maravilhas, o temor. Querem? Querem mesmo? Deixa eu ver. Levante sua mão. Ok. Agora você viu, Senhor, as mãos que foram levantadas, né? Ok. Olha só. Atos, no versículo
Eu não vou ler o texto todo, eu vou pegar somente alguns versículos. Atos 1, versículo 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Está falando sobre Jesus e está falando sobre os discípulos. Se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40. Vamos lá, gente, quantos dias? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só, Jesus ressuscita, aparece para os discípulos e passa quantos dias com eles? 40 dias. Jesus não ficou um dia, Jesus não ficou uma tarde, Jesus ficou 40 dias. E aquelas pessoas ficaram 40 dias com Jesus. Amém? Aí agora vê lá, versículo 13. Diz assim: quando ali entraram, porque Jesus dá ordem para eles irem para Jerusalém, não se ausentarem de Jerusalém para serem cheios do Espírito. Versículo 13, ele diz, quando ali entraram, quem? Os discípulos, subiram para o cenáculo, onde o quê? Se reuniam, digam, se reuniam. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Agora olha só o versículo 14. Todos, diga todos. Estes perseveravam como? Algumas versões dizem unânimes. Outras versões dizem como? Juntos, diga juntos. Ok. Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, e aí ele fala algumas coisas aqui. Eu quero que você comece a perceber que tudo o que estava acontecendo envolvia grupo. Jesus falou para um grupo, não se ausentem de Jerusalém. Esse grupo vai para Jerusalém. Ficam em Jerusalém e perseveram como? Juntos. Não diz que eles perseveraram em casa, cada um na sua casa. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ver que as maiores ações de Deus é quando existe coletividade. Se você pegar os vídeos das reuniões desse tempo para trás, e você ver todas as vezes que nós oramos aqui, todas as vezes nós recebemos a resposta. Por quê? Porque havia concordância. Havia unidade naquilo que estava sendo pedido. Tudo aquilo que eu vou ler para você envolve grupo. Diga grupo. Agora, não era um grupo qualquer, que se comportava de qualquer jeito. Era um grupo unido. Olha só. Agora, capítulo 2. Diz assim, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Você sabia que quando Jesus disse para os discípulos, olha, vai para Jerusalém e espera até que, quando você escuta essa palavra até que, está dizendo até que algo aconteça, ok? Mas ele não disse quando era que essa descida viria. Amém? Amém? Jesus não disse, olha, fique um mês. Jesus não disse, fique uma semana. Jesus não disse, olha, fique 15 dias reunidos juntos, orando e perseverando. E quando passarem 15 dias, algo sobrenatural vai acontecer. Jesus não disse isso. Isso traz mais ainda gravidade na declaração. Que o quê? Que essas pessoas estavam dispostas a viverem juntos, seja pelo tempo que fosse.
2, 1, e o outro uau. Tem alguém aqui ou já foi para casa? Deixa eu ver se é a mesma plateia que eu ainda perguntei. Quem é que quer ver aqui os milagres? Tem certeza? Dá para perceber? Coletividade. Diga coletividade. Por quanto tempo? Até que. Mas o Espírito Santo já veio, pastora. Mas quantos até que nós precisamos nessa terra? Quantas coisas nós precisamos que se manifeste no nosso meio antes que Jesus volte? Se não for Jesus, diga que não pode atender. Agora veja só. Vai lá para o 2:41 agora. Estou quase terminando já. Você está comigo? Atos 2:41 diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas pessoas? 3.000. Quantas? 3.000. Caramba. Na descida tinha 120. Mas dos 120 que perseveraram, porque esses 3.000 foi fruto do resultado da perseverança que eles tiveram. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos tentando alcançar um objetivo que uma pessoa está fazendo, quando nós só vamos alcançar quando a coletividade estiver junta. Não coloca a responsabilidade do plano de Deus para a sua vida sobre você apenas e sobre nós. Você precisa estar inserido na coletividade, porque é na coletividade que as coisas tomam forma. A Bíblia não diz que eles marcavam o ponto nos domingos. A Bíblia diz que esses homens estavam reunidos todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, já de primeira mão. Nós vamos chegar dias aqui nessa igreja. Quando eu falo essa igreja, não é propriamente nesse prédio. Nós somos a igreja. Pessoas. Nós, como igreja, vai chegar o tempo onde nós vamos ter reuniões todos os dias. Todos os dias. Ah, pastora, não conte comigo. Queridos, isso aí é entre você e o Senhor. Mas as portas dessa igreja vai chegar o tempo que todos os dias vai estar aberto. Sabe para quê? Porque vão ter pessoas que vão vir de outros lugares, de outras situações, de outros países. E o dia que elas podem ver, talvez não seja o domingo, mas vai ser o dia que elas determinam, queridos. E vai ter algo para elas receberem, porque sempre haverá. Eu declaro isso pela fé, sempre haverá um grupo coeso de crentes que perseveram juntos e unidos. 3.000 pessoas. Ei! 3.000 pessoas. Numa pregação. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Com certeza, não foi porque Pedro estava pregando num estádio com um baita de um equipamento de som que dava para ir em 4 partes daquele lugar. Porque não me diga que a voz de um homem alcança o ouvido de 3.000 pessoas. Se eu não tiver com microfone, eu não alcanço seu ouvido. Imagina 3.000 pessoas. Ao ar livre. Bode, vaca, jumento,
Gente passando, cavalo para cima e para baixo, menino chorando, gato miando, cachorro latindo, e o pintinho pio, né? Aí você quer me dizer que foi natural aquilo? Meu amado, meu querido, amados do Pai. Havia tanto poder disponível naquele lugar, porque estava fresco, querido, a descida. Estava fresco o que Deus tinha acabado de fazer. Havia poder disponível naquele lugar. Havia uma graça. Deus desceu de uma forma poderosa e alcançou. Meu amigo, até pessoas que nem queriam foi. Sabe que quando nós estamos imergidos no poder de Deus, até pessoas que a gente nem pensa vêm. Até pessoas que a gente nem acreditaria vai estar. Até aquele coração mais duro vai se quebrantar. Queridos, eu declaro pela fé, eu declaro pelo Espírito da fé, que vai ter dias que nós vamos estar aqui e pessoas vão sair correndo essa rampa abaixo, dizendo, eu quero Jesus. Eu quero. Pessoas sentadas antes do apelo já vai ter rendido o coração. Pessoas na congregação já vai receber o batismo do Espírito Santo sem ninguém pôr as mãos sobre elas. Pessoas sendo curadas ouvindo a palavra. É assim que tem que ser. Sabe por quê? Porque não depende de mim nem dele. É a coletividade. É o que cada um de nós está liberando nesse lugar. Por quê? Porque o que eu tenho é limitado, mas se o que eu tenho junto com o dele, junto com o dela, junto com o dele, daqui a pouco, querido, não vai ter como não ter algo evidenciado no nosso meio. Para de vir para só sugar, vem cheio para dar, vem conectado com a cabeça para se mover da forma como Deus quer. Igreja não é parede, nós somos a igreja. Aí olha só, 3.000 pessoas, olha que problema santo. Já imaginou quantas cadeiras tem aqui, amor? 254 cadeiras, imagine. Lá, a igreja era 20, 120. Então, nós temos uma boa vantagem. Começaram com 120. Mas de 120 para 3.000. E olha o problema santo. Sabe por que é um problema santo? Temos que sair daqui, agora não tem jeito. Para um prédio que caiba 3.000 pessoas, comprar mais 2.000, não sei quantas cadeiras. O café tem que ser um refeitório. A igreja infantil tem que ser um prédio à parte. Vá dizendo amém, amado, porque vai ser assim. Você está rindo e está com cara de incredulidade, não tem problema não, um dia você vai ver. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Na realidade já está a acontecer. Já está a acontecer. Queridos, existe um poder que está operando em nós, por nós e através de nós, formando, construindo, avivando, preparando. A Bíblia fala que o Senhor vai adiante de nós, destruindo os portões de bronze, quebrando os ferrolhos de ferro, trazendo para nós as riquezas das nações. Já está. Sabe, algumas pessoas precisam de confirmação de gente que vem de fora. Querido, não dependa de pessoas que vêm de fora, não dependa do Espírito. Sabe por quê? Deus está falando, Deus fala todos os dias. Se você estiver conectado com o cabeça, você vai ouvir o que o cabeça diz sobre esse lugar. Você precisa ter convicção de onde você está inserido. Você não pode estar sentado aqui por conveniência. Por favor, não faça isso nem com você, nem conosco. Não fique nessa igreja se Deus não plantou você aqui. Meu Deus, eu nunca vi isso, pastora botando o povo para fora. Eu não estou botando ninguém, eu só estou dizendo, se avalie. Porque você precisa estar aqui de coração.
De coração. Você precisa vestir a camisola. Você precisa vestir a visão que Deus nos confiou e correr com ela. Não criticá-la. Por quê? Porque está a acontecer algo, amados. Está a acontecer algo. E eu vou dizer para você, não é soberba da nossa parte. Deus plantou isso no nosso coração. Todos os pregadores, vai no YouTube, no nosso canal. Pessoas que a gente nem conhecia, porque o pregador de sexta-feira a gente nem conhecia. É verdade, Jaqueline e Diego, a gente não conhecia ele. Eu estou dizendo isso porque foi através de Diego e de Jaqueline que a gente conheceu. Sexta-feira, antes do culto. E a gente não disse assim, olha, pastor Quilandani. Augusto só disse Antônio. Eu consegui decorar o primeiro e o segundo, o terceiro não deu não. Olha, você prega sobre isso, a gente crê nisso, a gente faz isso. Queridos, quem está conectado com cabeça ouve, mesmo que seja do lado de fora. Pega todos os vídeos de pessoas que passaram por essa igreja. Faz esse teste. Pega os vídeos. Todos. Queridos, às vezes teve, vamos dizer assim, um bateu na trave. Não teve nenhum. Foi 100%. Todos os pregadores que passaram nessa igreja disseram a mesma coisa. Rapaz, essa igreja vai ser grande demais. Vocês não cabem nesse lugar. Vocês serão uma influência não apenas para Portugal, mas para a Europa inteira. Pessoas virão de todos os cantos para esse lugar. Vocês têm, o que vocês têm aqui, poucas pessoas têm. Vocês têm excelência, vocês têm... Queridos, você acha que a gente fica mandando e-mail, WhatsApp, SMS, oração de manipulação? Senhor, aleluia, toca no coração do teu servo para falar que nós somos uma igreja assim. A gente não precisa. Porque ou você crê no Deus que você tem e fala, ou o que você está fazendo sentado nessa cadeira é engano. Porque se você não acredita no que Deus fala, você está fazendo o que aqui? Queridos, não é por falta de coisas que se levantam para trazer incredulidade, quererem tirar a gente da posição. Mas deixa eu te dizer, vai acontecer, está acontecendo, meu amado, aleluia. Meu amado, se você vai esperar dançar só quando vê, você está perdendo seu tempo. Eu faço a festa, nós fazemos a festa, é agora, sabe por quê? Porque tantas pessoas, 3.000, o que são 3.000 pessoas para Deus? Numa pregação foi 3.000. Rapaz, olha a criança, não é natural não, é espiritual, viu? Eu só estou... Alguma protuberância que você vê, não é, ok? É excesso de fofura. Queridos, deixa eu te falar. Quando você tem algo de Deus dentro de você, quando você começa a ouvir o cabeça, sementes são plantadas dentro do teu espírito. Rapaz, aquilo mexe. Como um bebê. Eu não preciso ter uma gravidez natural para saber como é um bebê mexendo no ventre de uma mãe. Porque nós temos uma igreja aqui dentro. Meu Deus do céu, ela se mexe. Ela se mexe. Nós ouvimos. Quando fazemos o ultrassom de Deus, nós ouvimos o que Deus diz sobre ela. Meu amado, você pode dizer, pessoas estão profetizando que a gente vai fechar. Vai fechar a porta do inferno. É isso que a gente vai fazer. Porque nós vamos abrir
abrir a porta do céu, da salvação, da cura, da restauração para a vida de pessoas. Nós estamos aqui não para preencher protocolo, nós estamos aqui para saquear o inferno, para desfazer as obras do diabo, para proclamar a verdade sem ser corrompida da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem muita mensagem saindo de púlpitos que eram para ser consagrados ao Senhor, e a pregação da palavra do Senhor está sendo corrompidos por causa de dízimo de irmãos. E nós não vamos fazer isso, porque nós temos temor ao Senhor. Aqui o grande e o pequeno, na realidade, o grande e o pequeno é definido pelo mundo. Se você tem condições financeiras, não espere de nós acepção de tratamento. Porque nós não vamos fazer acepção de tratamento por causa do que você carrega no seu bolso. Nós podemos fazer acepção de tratamento pelo que você carrega no seu coração. Mas pelo seu bolso, não. Pessoas falaram isso para nós. Pessoas que se congregavam conosco. Saíram daqui porque queriam de nós acepção de tratamento. Deixa eu te dizer, querido, nós não vamos fazer isso. Se você está esperando de nós tapinha nas costas porque você deu um sorriso ou você deu uma oferta, você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu sorriso e você perdeu a sua oferta. Porque a sua oferta não foi oferta, foi suborno. Porque se você dá para receber algo em troca, isso não é oferta ao Senhor. Isso é suborno. Querendo comprar acesso ao nosso coração. E sabe o que é o acesso do nosso coração? É o mesmo acesso que existe para o coração de Deus. Um coração contrito, quebrantado, obediente, submisso. Isso ganha acesso a Deus. Nós já dizemos já claro. Porque se você quer preencher sua ficha de membro, você já sabe hoje. Pastora, você é muito assim. Graças a Deus que eu sou assim. Não tem problema de você sair daqui com dúvida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o grupo que nós estamos formando aqui precisa ter a influência certa. Para poder fazer isso que Deus está falando. Porque não pode ser uma mistureba, cada um crendo de um jeito, cada um querendo fazer de um jeito, cada um pensando de um jeito. Ei, aqui tem chefe. O pai está em casa, viu? E a mãe também. Oi. Espera aí que meu... Caiu. Já peguei. Obrigada. Glória a Deus. E se precisar de palmada, vai ter também. Pronto. Mais nada. Olha só. Rapaz, isso mexe comigo. Porque isso mostra determinação. Não é pessoa que vai assim. Não sei se eu vou para a igreja hoje. Mas também vou fazer o que em casa? Eu vou. Pelo menos eu falo com fulaninho lá. Você acha que não tem pessoas assim? Existe um salmo que diz assim: me alegrei. Oh, meu Deus. O que para alguns é julgo. Tem que ir para a igreja hoje. Não venha, não. Porque você vai estar atrapalhando os outros de receberem. Me alegrei. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você pode dizer isso? Pode, vamos lá. Me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. É uma alegria, sabe por quê? Sabe por que havia alegria? Porque eles entendiam que existiam coisas
ações de Deus que só ia acontecer coletivamente. Coletivamente. Versículo 42. Estou em Atos 2 ainda. Os 3.000 nasceram, de novo. Aí olha só, esses 3.000 passaram a fazer o quê? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada, querido, deixa eu te dizer outra coisa. Meu Deus, a gente lê a Bíblia assim, e nem percebe as palavras que são usadas. Você sabia que cada palavra dessa tem um significado? Esse texto não está dizendo assim, versículo 43. Na maior parte deles havia temor. Sabe o que é cada pessoa? Ei, e aqui era 3.120. Cada alma, cada pessoa havia o quê? Temor. E porque havia temor, muitos, rapaz, hoje quando existe um milagre, a gente fica assim, aqui, isso era comum. Por quê? Não é porque pastor não está orando, é porque cada um perseverava na oração, na doutrina, havia temor, havia consagração. Então não tinha problema, milagres não era problema. Muitos milagres, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque o terreno estava pronto. Os apóstolos só chegavam lá e começavam a impor as mãos sobre as pessoas, declarar a palavra e o povo era curado. Todos, olha de novo. Percebeu que, olha, do versículo 43, cada alma, muitos prodígios. Versículo 44, todos. Você percebe que ele não está usando nada que indique metade, uma parte, uma porcentagem. Era algo inteiro, completo. Agora, isso é uma escolha de quem? De Deus? Quem senta na frente, está na frente porque foi obrigado, e quem senta atrás porque é obrigado? Ter temor, ter perseverança, ter consagração. É uma escolha. Amém. Todos os que creram estavam como? Juntos. Diga de novo. Juntos. Diga de novo. Não era cada um na sua casa? Não era deixando de vir para a igreja para assistir pela internet? Não, eu estou pela internet. Querido, a internet são casos específicos. Não é de pessoas que podem estar aqui. Ou não deviam ser. Todos estavam juntos. Você já imaginou se... Vamos colocar assim. Das pessoas que estão aqui hoje, apenas 20 decidissem vir para o culto presencialmente e o resto assistisse pela internet. Naquele dia, haveria um mover de Deus. Profecias, cura, assistência, oração uns pelos outros, ou a própria presença se manifestando através da palavra. Deixa eu te dizer, quem assiste pela internet, dependendo da situação, porque já houve, a pessoa está tão conectada, que ela pode até receber alguma coisa lá. Mas não me diga que ela recebe a mesma coisa que acontece aqui. Queridos, existem coisas que só ao vivo você sente, você percebe, você vê.
Até porque existem expressões aqui que quem assiste pela internet só está vendo a mim. E mal vê a cabeça de vocês de costa. Mas quantas vezes? Nós já tivemos culto, eu não sei se vocês lembram, talvez poucos viram. Mas teve um mover aqui um dia, que aquela minha linda ali começou a dançar no espírito. Uma senhora. Eu não sei se vocês lembram desse culto. Eu não sei quem estava perto dela. Rapaz, eu fiquei embriagada só de ver ela dançando no espírito. Que coisa linda. E eu te digo, quem estava em casa não viu. Porque existem coisas que só quem está presente recebe, percebe, vê, prova, toca, sente. Você deveria se congregar com a mesma intensidade que você vem no domingo, achando que é o dia do Senhor. Nós só temos 2 cultos, queridos, isso é tão pouco. Você deveria estar aqui na quinta na oração, você deveria estar aqui na sexta na reunião, porque nós temos palavras específicas de instrução, de ensino na sexta-feira. No domingo e todas as oportunidades. Na quarta, os grupos familiares. Eu vou viver na igreja? E qual é o problema? Não tem cama ainda, então você vem, assiste o culto, depois vai-se embora para casa. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam juntos, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você percebe que o poder da multiplicação está no congregação? Deixa eu mostrar aqui uma proporção. Eu queria que o grupo de louvor subisse. Deixa eu mostrar isso para você. Olha só. Quando você se associa a um grupo, foi que eu disse, você recebe e determina a influência que você vai ter. Ok? Quando aqueles apóstolos se associaram a Jesus, eles estavam fazendo o quê? Determinando que tipo de influência eles iriam ter. Não é? Olha a prova. Deixa eu ler rapidinho para você. Aqui em Atos 4, não precisa abrir não, só para quem está anotando, Atos 4:13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha só o que a palavra diz. E a Bíblia especifica bem direitinho. Eles eram o quê? Iletrados. Isso significa sem estudo. Iletrados e incultos, sem preparação. Mas aquelas autoridades viram algo neles que não podia vir pela instrução. E que reconheceram que aquilo que eles viram neles, eles tinham visto em outra pessoa. Então eles disseram: rapaz, esses homens estiveram com Jesus. Eles são iletrados, eles não têm capacidade neles mesmos de fazerem isso. O grupo que você pertence vai determinar a influência que você recebe. Aqueles homens estavam tão ligados e conectados com Jesus que eles fizeram um grupo.
Jesus andou com eles 3 anos. Falando, fazendo, falando, demonstrando. Vivendo. Compartilhando coisas com eles. Querido, eles decidiram. É tanto que no dia que levantou uma grande perseguição contra Jesus, diz que todos, com exceção dos apóstolos, foram embora. Imagina, toda a igreja indo embora. Só ficaram, vamos dizer assim, os pastores auxiliares. E Jesus chega para eles e diz assim: vocês não vão não? E Pedro diz: para onde? Sabe por quê? Ele diz: para onde? Pedro já tinha participado do grupo dos pescadores. E Pedro viu que no grupo dos pescadores, nenhum homem daquele tocou a vida dele como Jesus tocou. E ele diz: Senhor, para onde iremos? Participamos do grupo do fundão, participamos do grupo da frente, participamos do grupo de trás, do lado, do outro, mas ninguém fala como tu fala, ninguém toca o meu coração como tu toca. Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe por quê? Talvez você diga: pastora, mas eu estou na igreja há 50 anos. O problema, querido, é que você pode estar 50 anos sentado nessa cadeira com o coração fechado. É por isso que você fala como o mundo fala, vive como o mundo vive ainda. Ou fala e vive como um bom religioso, mas não como um bom filho de Deus. Porque quando você decide, ou quando você decidir comprar a visão, se envolver de coração, para de se enganar. Queridos, tem pessoas aqui que estão enganando a elas mesmas. Porque nem tá e nem sai. Está dividido com o mundo. Existem coisas que no seu coração, por causa do DNA, do pacote que você recebeu, está te puxando. Deus dizendo: vem. Porque em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. É um acesso para quem quer. É uma escolha. Eles podiam simplesmente dizer: não quero isso não. Mas eles tocaram em algo. Eles foram tocados por algo que transformou a realidade da vida deles para sempre. Aí a Bíblia fala que Jesus comia com eles, tinha comunhão com eles. Eles viviam assim. Eles andavam juntos. O único momento onde eles não estavam juntos era quando Jesus se retirava para orar. E depois eles se uniam novamente. Havia uma unidade, uma coesão naquele grupo. O único que não ficou ligado no coração foi o que se perdeu. E não foi por escolha de Deus. Foi por escolha dele mesmo. Aí, depois vem quem? 70. Aonde eles estavam juntos. Aonde eles se assentavam para ouvir. Depois daqueles que viram e ouviram a ressurreição, tinha 500. Só que no dia que Jesus deu a instrução para permanecer em Jerusalém, lá naquele lugar, reunidos em oração, de 500, só tiveram 120. Onde estavam os outros? Aqueles, quem é bom de matemática aí? 500 menos 120. Menos 380. E os 380 estavam aonde? Foram para casa.
tinham mais o que fazer. Ah, eu posso esperar em casa. Não, existem coisas que você não pode estar em casa. Existem cultos que você tem que estar aqui. Existem reuniões que você tem que estar aqui. Sabe por quê? Porque existe um relógio de Deus. Tem data e hora para te alcançar. Mas se você não estiver no lugar que Deus disse, quando der a hora daquilo ser ministrado na sua vida, você tem que esperar dar a volta completa de novo. Entende isso? Ah, não, eu só perdi um culto. Não, querido, você perdeu mais do que um culto. Você perdeu talvez a resposta de algo que fazem anos que você está buscando. Pastora, você é muito fatalista. Eu não sou fatalista, não. A Bíblia é. É sim quando sim, não quando não. Ou crê ou não crê. Ou está dentro ou não está. Não existe área cinza, não existe coluna do meio em Deus. É assim que é. É assim que é. Aqueles 380 foram esperar em casa. 120 perseveraram. Mas os 120 que perseveraram trouxe um resultado de 3.000. Agora deixa eu te dizer, quando você está acostumado a viver numa prática, à medida que as pessoas forem chegando, elas vão ter as mesmas práticas do grupo onde elas estão sendo inseridos. Porque você vê, Jesus fazia isso com os discípulos, com os apóstolos. Os discípulos foram inseridos para fazer isso com os apóstolos e com Jesus. Mesmo Jesus não estando mais na terra, eles continuaram fazendo. Quando os 3.000 se convertem, eles simplesmente entraram na metodologia dos que estavam. Sabe por que muitas vezes as pessoas não estão vindo e às vezes permanecendo, e às vezes pessoas que você traz, porque você está esperando que eu e Augusto dê conta de todo mundo aqui dentro. Mas deixa eu te dizer, quando a sua vida for uma extensão daquele que está sendo ministrado e do que está no nosso coração, as pessoas vão olhar para você e vão desejar repetir os passos que você está repetindo. E elas vão sendo somadas. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu podia falar sobre várias pessoas, mas eu quero falar sobre Fátima. A gente nunca tirou um dia para conversar, é verdade? Não fique chateado, não. Eu estou dizendo que tem outras pessoas, mas Deus falou para falar sobre ela. A gente nunca teve um dia para conversar. Mas pense numa pessoa que está conectada conosco. Queridos, todas as pessoas que Fátima se associou, permanecem. As que não permaneceram, foi porque, não que não viram, mas porque escolheram seguir outra direção. Sônia é resultado da influência de Fátima. Aí talvez diga, não, a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus. Mas o mérito de ter feito e ter gastado tempo é dela. Por quê? Porque ela não guardou essa influência dentro dela. Eu podia falar de outras pessoas aqui. O que eu estou dizendo é que o que você é repercute na vida de outras pessoas. Não tem como você ser algo e aquilo não passar para outras pessoas. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. A Claudinha. Talvez você nem soubesse o nome dela.
Claudinha faz pouco tempo que veio estar aqui na igreja. Mas nesse pouco tempo que ela está, ela já trouxe família, já trouxe amigo. Deixa eu te dizer, queridos, não é questão de ter muito conhecimento. É questão de dividir o que se tem. De dar aquilo que vale a pena. De repercutir nos outros aquilo que está afetando sua vida. Mas eu preciso de algo, pastora. Põe a mão na minha cabeça. Querido, para de esperar pela nossa mão. A mão de Deus está sobre você todos os dias, da hora que você dorme para a hora que você acorda. O acesso está aberto. São desculpas. Desculpas, sabe o que é que eu escuto? Não, porque olha, eu já sofri muito na igreja, então não quero me envolver. Eu era de uma igreja onde eu passei por isso e por aquilo. Rapaz, você precisa ter convicção de onde você está agora. Porque se você está esperando se congregar numa igreja onde tem pessoas perfeitas, pelo amor de Deus, saia dessa igreja. Não vá para essa igreja de pessoas perfeitas, porque você bagunçaria o negócio. Porque você não é. Eu não sou, meu marido não é. Você está vendo Fábio? Foi uma bênção. O louvor, glória a Deus, a unção fluindo. Mas Fábio não é perfeito, não. Fábio tem um grande defeito. É ser corintiano. A igreja mais carnal que tinha. Bom mesmo é São Paulo. Glória a Deus. Defeitos. Agora me diga, onde é que o ferro é afiado? Com outro ferro. Eu afio você, você afia a mim. Daqui a pouco nós estamos bem amoladinhos, querido, e nada vai nos parar. O defeito do outro aperfeiçoa você. Porque fulano é chato, pastora. Então, amados, glória a Deus que ele é chato. Porque pense, Deus chamou você para viver junto com ele. Pois você, para viver junto com ele, você vai ter que andar em amor. Aí você vai ficar power, bem forte, no love of God. Você cresce em amor. Ai, olha, meu pavio é curto. Pois Deus vai colocar do seu lado uma pessoa que vai te irritar. Para quê? Para fazer o seu pavio crescer. E é assim, amado, que a gente é aperfeiçoado. Você acha que tem dias que eu não quero arrancar os cabelos do meu marido? Porque aperreia. Quem está pregando hoje sou eu. E libera logo o perdão, porque você vai participar da ceia, viu? Mas olha, eu sou cheia, olha, só love. Pense no instrumento de aperfeiçoamento na minha vida. Amém. Você acha que às vezes alguns comportamentos seus não nos irritam? Querido, ninguém aqui tem auréola na cabeça, não. Nós temos que dominar nossa carne e nossos impulsos tanto quanto você. Porque existem algumas ovelhinhas, só a graça, que em vez de impor a mão assim, dá vontade de impor a mão assim. E mandar lá para o canto, disciplina. Falei nada, as próprias pessoas já se revelam, né? Eu digo que a Helena é nossa ovelha negra. A ovelha negra da família. É assim. Só que maior tem que ser o poder da influência, do amor, da paz, da fé, da longanimidade, da perseverança, da oração.
Porque quem vai chegando vai sendo molhado por essa influência. Nosso grupo de 200 vai passar para milhares de milhares, queridos. E deixa eu te dizer, o que vai acontecer lá na frente é resultado do que está acontecendo aqui e agora. Você precisa entender isso, pelo amor de Jesus. Que Deus está contando com você hoje. Algumas pessoas estão olhando para algumas cadeiras que ainda tem vazia. Querido, isso é livramento. Como assim, pastora? Para que algumas pessoas que cheguem para ocupar essas cadeiras não sejam contaminadas por causa de alguns maus comportamentos que ainda vemos aqui dentro. Porque nós não queremos que essas pessoas se pereçam. Nós precisamos nos ajustar rápido. Porque o grupo ajustado multiplica. É o que nós estamos vendo aqui. A coesão, a unidade, o ajuntamento com integridade de coração faz com que multiplicação aconteça. Queremos que o mundo seja salvo. Você se congrega? Pois saiba que a salvação do mundo depende da sua perseverança em servir o Senhor na igreja local. Toma e embrulha. Porque é isso que a gente não quer ouvir. Mas é isso que a gente vê na palavra. Que toda aglomeração de crentes multiplicavam-se pessoas que vinham para o reino. Eu não tenho tempo para falar tudo o que eu gostaria. Eu só queria que você abrisse, que a gente vai fechar com isso. Salmo 133. Algumas pessoas sabem dizer isso sem nem abrir a Bíblia. Todos encontraram? Salmo 133, versículo 1 diz: Oh, como é bom e agradável. Você pode dizer isso? Pastor, eu não posso não. Pela fé, vá, diga: como é bom e agradável. Agora vamos dizer pela fé mesmo assim, deixa o nosso rosto falar. Diga assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não vale marido e mulher. Se for marido e mulher, olha para o outro lado. Diga para ela: como é bom e agradável estar aqui com você. É a Bíblia que diz. Mas não é isso que eu sinto. Não vivo pelo que sente. Deixe as pessoas saberem que é bom e agradável elas estarem aqui. Você acha que a responsabilidade de recepcionar as pessoas na igreja é só dos irmãos que estão lá na porta? É não. Deixe que quem está sentado do seu lado se sinta que é agradável ela estar ali, que é agradável cultuar com ela, que é agradável ter ela aqui. Que quando ela não está, faça lembrança, chegue para essa pessoa e diga: poxa, senti sua falta, porque é tão bom ter você aqui. É assim, amado. Me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele diz: por quê? Por que é bom e agradável? Ele diz: viverem unidos. Diga unidos. Você sabe que existe uma diferença de unidos para juntos?
Eu gosto desse exemplo. Você pega uma panela e coloca um monte de batatas. Elas estão juntas. Mas você pega essas batatas, você coze elas, você machuca elas, você mistura elas e você faz um purê. Elas estão o quê? Unidas. Elas se tornaram. Por que você acha que a gente, de décadas a décadas, a gente sempre declara: somos? Porque a fé fala. Diga: somos um. Quando você disser isso, lembre do purê. E quando você lembrar disso, lembre que você é um com aquele não amável. Você é um com aquele que você... Mas sabe para quê? Para você derramar da influência de Deus que está na sua vida. Para ele começar a ser constrangido pelo grupo coeso da influência divina vindo sobre ele. Que ele é assim porque ainda não teve oportunidade, nem conhecimento de provar algo melhor. Mostre para ele o que é o melhor. Aí ele diz: é bom viverem unidos os irmãos, por quê? Aí ele compara a unidade a duas coisas. Quem gosta aqui da unção? Você gosta de um foguinho, né? Sexta-feira os angolanos estavam tudo, né? Aí foi muito bom. Se você não veio, perdeu. Deixa eu te dizer. Ele compara a unidade com duas coisas. Ele compara a unidade com óleo e ele compara a unidade com orvalho. Ok? Essas duas coisas são simbólicas. Simbólica para quê? O óleo representa a unção. E o orvalho representa o refrigério pela palavra. Em Deuteronômio diz: goteja o meu conhecimento como orvalho. Então, a palavra traz refrigério. Ele fala sobre duas coisas que são essenciais na nossa vida: a unção e a palavra. Então, ele está dizendo que a unidade é como a unção, que desce. Só que olha só, ele desce sobre a cabeça, a barba, a gola, até o resto das vestes. E ele diz que o orvalho é como o orvalho do Hermon, que também desce sobre os montes de Sião. Agora, olha só o resto do versículo 3. Ele diz: ali. Deus não está dizendo, olha, em algum lugar. Ele diz: ali. Aonde é aquele? Ali. Bora, pastor, não vale. Bora. Onde é que está o ali de Deus? Aonde há o quê? União. Então isso significa que aonde há unidade, ali Deus não pede, Deus ordena a bênção. Sabe por que pessoas são abençoadas? Porque elas estão conectadas em unidade com a visão, com o coração. Deus está dizendo: ali, para quem está em unidade, ali existe uma bênção ordenada. Você acha que a unidade não é poderosa? Querida, é a coisa mais poderosa que nós podemos viver. É por isso que o diabo levanta tanto o quê? Desunião.
separação. O propósito de Deus é que estejamos juntos e unidos. O propósito de Satanás é que estejamos cada um fazendo a sua cena, separados e desunidos. Por quê? Porque se existe carreira solo, se existe falta de compromisso com a igreja local, você pode correr atrás do maior pregador, do mais ungido. Não existe bênção sendo ordenada, porque Deus determinou que a bênção seja ordenada na coletividade da igreja local. E algumas pessoas por não conhecerem, ou outras por não quererem e escolherem isso, correm tentando fazer os seus próprios caminhos, mas a bênção do Senhor não está alcançando elas. E queridos, eu creio na palavra que diz que se ouvires, Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que hoje te ordeno, eis que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Em nenhum momento Deus determinou que você corra atrás de pregadores, de bênção, disso e daquilo. Deus determinou: congregai-vos, sejais unidos com somente um só coração, ligados, unidos pela fé santíssima, juntos, porque ali, naquele lugar onde existe um grupo de pessoas que invocam o meu nome, que estão em unidade, ali eu ordeno a bênção. Eu ordeno aquilo que elas precisam. Eu ordeno a bênção que vai fazer com que você seja completo e satisfeito. Você não vai precisar correr atrás. Elas correrão atrás de você. E sabe, elas vão te encontrar. Por quê? Porque você não vive para cima e para baixo. Você tem um endereço certo. Você determinou aonde você está plantado. A Bíblia não diz sendo replantado. A Bíblia diz plantados na casa do Senhor. Diga, é aqui. Porque aqui é onde Deus vai ordenar a bênção sobre você.